Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Tô vendo que o pessoal começou a entrar aí. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento embasado cientificamente. Eu vejo que muitos alunos, muitos amigos me pedem bastante isso. Eu penso que tudo online acessibiliza, facilita, ele democratiza o conhecimento. Eu acho isso importante e fundamental, a gente poder acessibilizar conhecimento. Então nós vamos ter aí 3 dias de live gratuita para vocês. Eu vi que tem um movimento muito grande no Insta, pessoal pedindo, adorando, e eu adoro isso, e com certeza vamos ter aí 3 dias espetaculares de conhecimento, poder dividir isso com vocês, a minha experiência de 37 anos de trabalho, de prótese, de muita dedicação, a nossa profissão fantástica, maravilhosa, que eu amo tanto. E como ceramista, a gente trilhou um bom caminho aí, muita dificuldade no início, então eu acho nada mais, nada menos pertinente do que a gente proporcionar a quem está começando, quem está no início de carreira, até que mesmo quem está começando a carreira, profissionais como técnicos, dentistas, outras áreas que também podem fazer dessa profissão algo maravilhoso, fantástico, através do conhecimento. Como eu falei para vocês, são 37 anos de trabalho, de muita dedicação, amor ao que a gente faz, e compartilhar esse conhecimento com vocês. Nesses 37 anos de profissão, são praticamente 25 anos ministrando curso, são mais de 2.000 alunos que passaram, tanto presenciais quanto online, e a gente consegue mensurar isso através do que eles perguntam, do que eles querem, do que pedem, muito direct. Então 25 anos de evolução aí como professor, aprendendo muito também, passando muita informação, bastante alunos aqui entrando aí, o Paulo, o Brian, o Lourenço, e enfim, muitos conhecidos, outros novatos, enfim, vamos bater um bom papo aí, voltado àquilo que eu mais amo fazer, que é uma tecnologia press. Mesmo fazendo tecnologia press praticamente desde 2017, desenvolvendo o setor digital, e há 4 anos praticamente full digital. Mas por que, Rinaldo, você full digital ensinando analógico? Eu penso que para a gente nós transitarmos para digital, nós temos que ter um analógico muito bem afinado, muito bem desenvolvido, e é isso que a gente vem fazendo. Por isso que a gente resolve e a gente proporciona isso, acessibilizar. Quem está aí desenvolvendo tem dificuldade, normal isso, as dificuldades acontecerem, mas a gente conseguiu evoluir ao longo desses anos aí, através do analógico. Facilita muito a nossa vida no digital, sendo um analógico muito bem feito. O Gerlan lá em Vira, Manaus, estado de Manaus, Amazonas, obrigado aí, mesmo trabalhando, tá aí de olho no nosso bate-papo, na nossa live desses 3 dias. Adriano lá do Maranhão, aqui, obrigado, cara, aí, a presença de vocês. Alunos, né, dentistas, todos aqui, prestigiando nossa
nossa informação aí, acessibilizar aí aos colegas que podem ter dificuldade. Bom, pessoal, erros mais comuns, quase que todos têm dificuldade. Vamos falar muito de tecnologia press. Olha o Raul aí, o Raul lá do Equador. Fala, meu irmão, maravilha, tudo bem aí, Raul? Abraço a família Guerra do Equador aí. Então vamos falar um pouco do tema live, que seria os erros comuns, principalmente tecnologia press. A gente tem uma vaga experiência em tecnologia press, vamos falar lá um pouquinho dessa tecnologia que acessibiliza, democratiza. Mas antes de eu falar dessa tecnologia, vamos contar um pouquinho da minha história como técnico, da minha evolução como técnico. A Luísa está aqui, me auxilia. Não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa de uma infraestrutura. Lógico, essas lives vão ser teóricas, a gente vai fazer muita teoria, tá? Então, vamos falar um pouquinho de uma história de trabalho de 37 anos de trabalho, e evoluindo a cada ano e cada etapa da nossa vida aí, e podendo contribuir com a nossa carreira e a carreira de muitos profissionais, muitos técnicos, muitos dentistas e não técnicos, não dentistas também, que entraram na nossa vida de outras profissões, que acabaram entrando para a profissão técnica em prótese através das informações que a gente conseguiu passar aí ao longo dos anos. Então, assim, início de carreira sempre muito difícil. Quando muitos alunos me perguntam, Reinaldo, você tem muita tecnologia, mas para a gente ter tecnologia, a gente tem que ter muita base, muita parte analógica, para depois você evoluir nessa questão tecnologia. É sempre muito difícil o início de carreira de um técnico no Brasil. O ensino é sempre muito difícil, materiais, principalmente quando a gente começou lá em 1986, eu tive a grande oportunidade, muita gente já ouviu um pouco dessa história, talvez outros queiram um pouco de ouvir, do nosso início. O meu início foi com um grande dentista, isso para mim foi extremamente importante. Esse profissional na minha vida, para eu ter base como técnico e entender essa parte clínica, da carência clínica, da necessidade clínica. Então foram quase 6 anos, né? Na verdade 5 anos, desde 86 até 91, o tempo inteiro. O que ele fazia na clínica, depois a gente ia para o laboratório e me ensinava todos os passos, e depois voltamos para a clínica para ver o que nós tínhamos feito. Isso foi de fundamental importância para o meu aprendizado, para a minha evolução como técnico, para eu poder me direcionar o que eu queria ser como técnico. E ele sempre me dizia o seguinte: você tem 2 caminhos a seguir: você ser um bom técnico, se dedicar a estudar muito, ou você ser o Severino Quebra-Galho, onde você vai fazer aquilo que você achar normal fazer. Então, assim, foi muito árduo esse início de carreira. O aprendizado foi extremamente importante. Repito e friso esse contato parte clínica. E a partir isso lá no Espírito Santo, né, de 86 a 91, a minha vinda para Santa Catarina, metade de 91, e aí foi muito diferente do que eu vivia com ele quando eu montei meu laboratório e fui conquistar meus primeiros clientes.
era um contraste de realidade de odontologia que eu via, do que eu conhecia, para o que eu encontrava no mercado. Mas a gente, graças a Deus, evoluiu esse tempo de clínica com ele e pôde agregar esses conhecimentos com outros dentistas, e assim começou minha evolução de laboratório em carreira solo. 98 foi a primeira vez que eu fui para a Alemanha buscar conhecimento. Essa minha ida para a Europa foi onde eu fui me basar cientificamente para que eu pudesse ter uma carreira sólida, muito embasado em materiais, muito importante isso para poder validar tudo que a gente faz hoje. Então eu não falava inglês, eu não falava alemão, um pouquinho de espanhol. Então foi a minha primeira ida em busca de conhecimento. A partir daí, a cada um ano e meio, 2 anos, eu ia buscar conhecimento. Então tudo que eu sou hoje eu sou muito grato aos meus mentores, à minha escola europeia, aos meus mentores da Europa, tantos técnicos, MDT, Mestre Dental Technician, e a parte de engenharia, onde eu pude aprender com essa parte técnica e engenharia para o conhecimento de materiais, para o que a gente faz hoje. Então são 25 anos em busca de evolução, agora nessa parte de evolução, de ensino, para que eu possa transmitir isso para vocês de uma forma muito embasada no que foi me passado como algo que vai ser duradouro. Então a minha segunda escola é totalmente europeia. Então rodei por boa parte dos países na Europa em busca desse conhecimento, aonde, graças a Deus, eu tive a oportunidade de entrar para uma empresa que me apoiou muito, me apoia muito, que é a Ivoclar, e uma pessoa fundamental para o meu crescimento. Eu sempre menciono, a gente não pode esquecer nunca de quem foi realmente importante na nossa carreira. Uma pessoa que se chama Herbert Mendes. Esse foi um grande profissional, um grande líder de uma empresa extremamente competente, que fez com que o meu aprendizado evoluísse. Então, assim, tudo era muito difícil antes disso, até 98. As coisas foram evoluindo, eu fui em busca desses conhecimentos para que hoje eu consiga transmitir algo muito embasado, muito científico, através das informações dos meus treinamentos. Então, o que eu mais gosto de transmitir? Acessibilidade para aqueles técnicos, aqueles profissionais que estão iniciando e precisam desse apoio, desse suporte extremamente sólido e científico, nada empírico. Então, assim, o objetivo desses 3 dias para vocês é justamente isso, embasar vocês de informações científica, teórica, para que vocês consigam desenvolver na prática, no dia a dia, um protocolo de trabalho para que vocês tenham sucesso, mais êxito na execução dos trabalhos diários, onde você possa entregar trabalhos para os dentistas, para os pacientes, com um bom nível, não repitam o trabalho, então seguindo os protocolos, padrões essas execuções técnicas, embasado em ciência, em evolução ao longo dos anos. E digo mais para vocês, é um prazer muito grande poder passar isso, poder levar isso para os novatos, para quem está começando, principalmente também quem já está aí, alguns vícios. É extremamente importante que a gente não adquira vícios, nós não
trabalhamos de forma empírica. Os estudos, a ciência foram feitos para a gente possa evoluir naquela técnica que a gente usa dia a dia e a gente possa passar isso adiante. Isso é algo que me dá muito prazer. Então vamos falar um pouco para vocês nesse primeiro dia de um tema extremamente importante. Erros cruciais na tecnologia PRESS. Por que que eu vou falar de tecnologia PRESS? Porque essa tecnologia acessibiliza, eu sempre repito isso, ela acessibiliza, ela democratiza a você se tornar um ceramista mais precoce. O Éder lá, papai, boa noite. Esses são os filhos que a gente tem aí através da profissão. Obrigado, Éder, um abração para você. E muitos outros que vão entrando aqui, a gente vai trocando ideia, a gente vai trocando informações com vocês. Então, assim, eu não me canso de dizer da tecnologia PRESS, ela acessibiliza. De que forma ela acessibiliza? Através do que? Morfologia dental. Morfologia dental é base para tudo, tanto dentista quanto técnico. Nós temos que ter um profundo conhecimento de morfologia dental, seus constituintes dentais. Nós temos que ter isso na mente muito bem desenvolvido. Por quê? Tudo é morfologia. A gente fala de tecnologia digital. Digital é extremamente bacana, é extremamente rápido e previsível. Mas se você não tem uma morfologia dental bem desenvolvida, bem entendida, você não faz transição para digital. Você vai pegar a biblioteca e vai dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nós temos que ter entendimento. E não me canso de repetir. Por que eu falo de morfologia dental? Seus constituintes externos. Porque nós temos, lógico, na nossa época, volta um pouquinho, dou um passo atrás, na nossa época, quando a gente começou, como eu, comecei lá 37 anos atrás, nós não tínhamos literatura, uma boa literatura de morfologia dental. Nós tínhamos poucas literaturas mais voltadas à área clínica. Repito, eu comecei a estudar morfologia dental e era regressiva num livro de um professor chamado Valdemar Cantizano. Era o que eu tinha, era o que eu tive acesso para estudar. A partir daí, nós, ao longo dos anos, o que nós precisamos de fazer? Desenvolver literatura, tá? E hoje eu falo para você, hoje não, já falo isso há alguns anos, a melhor literatura de morfologia dental do mundo está no Brasil. E sempre repito, esses autores, professor Glauco, voltado muito à área acadêmica, o livro do professor Paulo Cano, livro do Hilton Requieri, professor Hilton, os 3 livros da Tininha. Então, nós tivemos que ir em busca dessas literaturas, criar essas literaturas. Por que eu falo nós? Porque os 3 livros da Tininha foram árduos construir. A Tininha estudou muito para isso, revisou literatura que a gente encontrou mundo afora. Segunda melhor escola de morfologia dental, a japonesa. Mas nós temos aqui a nossa literatura em português. O que nós precisamos de fazer? Estudar morfologia, estudar, devorar essa literatura brasileira que está aqui em português, acessível para todo mundo. Falo muito isso, repito isso com muita frequência. Isso é base para tudo que nós vamos fazer. Sempre morfologia dental, constituintes dentais. Então, se nós estudarmos, tivermos isso muito bem definido no nosso cérebro, no nosso HD, armazenado todas as informações dos dentes, dos constituintes externos, é um grande passo para
nós sermos um bom técnico em prótese, uma boa morfologia, seus constituintes externos. Quando eu falo de constituintes de morfológico interno, também nós temos pouca literatura sobre isso. Tenho trabalhado nisso incansavelmente. Temos um trabalho grande em desenvolvimento, em andamento para ser publicado. Mas no livro da Tininha, no Síntese, lá nós temos uma prévia de morfologia interna, de solução de esmalte, uma técnica descrita por Pascal Magni e Bassos. Fez uma grande diferença na minha vida quando eu conheci a técnica de solução de esmalte. Então eu tenho estudado isso muito, tenho feito muita dissolução de esmalte, estudado morfologia interna, morfologia dentinária, junção amelodentinária sobre esmalte, suas espessuras, suas características óticas, fotografia, demais, faço muita fotografia. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar lançando uma literatura nesse sentido. Livro facilita o acesso, você pode ler em casa, estudar em casa, em qualquer lugar. Isso é Bíblia. Se queremos, repito, ser técnicos, bons técnicos, só fazer analógico, por exemplo, morfologia dental. Tendo isso, estuda em casa, antes de dormir, faça um pouco dessa leitura. No trabalho, do lado, você pode abrir esses livros, estão aí, gente, eu repito, estão aí em português para vocês estudarem. A partir do momento que vocês entenderem isso, vocês vão se tornar técnicos em prótese diferenciado. Treinar, tem que treinar. Você treina, lê morfologia dental, tá? Lê muito. E aí depois, você tendo teoria, ciência, aí nós vamos para a prática. Qual é a prática? A primeira prática, enceramento, encerar dente. Muito, não é pouco. Muito, é barato encerar dente. O que você precisa para encerar? A partir do momento que você tem o Adriano falando aí, ó, os livros da Tininha maravilhosos, maravilhosos, concordo com você, Adriano, não tem igual. Forma barato para você treinar o que você leu, entendeu da teoria, da ciência. Um bom gotejador e cera, isso é barato. Acesso a qualquer um, a todos. Isso vai te levar para um patamar de técnico muito elevado. Para quê? Para você depois desenvolver outras técnicas. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas friso muito isso, vou frisar muito isso. Enceramento a partir da teoria, da ciência. Outro exercício extremamente importante, que eu faço isso a minha vida inteira, colecionar modelos de gesso que vem para o laboratório, que tem às vezes 3 dentinhos lindos, uma sequência, um 21, 22, 23, eu corto aqui o modelinho, eu guardo, eu vou mapeando. Isso eu chamo de biblioteca gratuita, isso vem para o laboratório. Quantos técnicos deveriam fazer isso? Então eu tenho uma infinidade de biblioteca de dente que me ajuda muito. E o que eu aprendo com isso? Eu vou reabilitar um paciente, nós vamos reabilitar junto com o dentista. O que me facilita? Eu vejo a característica daquele paciente, eu vou buscar uma biblioteca referente para aquele paciente. Se eu não tenho informações do familiar, por exemplo, qual é a genética desse paciente? A gente fez um trabalho muito bacana há 2 anos atrás com o Fábio Cabral, que era reabilitar um paciente oriental. E eu consegui 3 bibliotecas de dentes orientais, a gente escolheu uma. Cara, incrível, ficou igualzinho ao que a gente escolheu, que a gente replicou no paciente. Então, assim, você buscar essas características do paciente para você reabilitar, através de quê? De informações. A natureza nos mostra. E não é feio você pegar um exemplo de um dente natural, uma boca natural, e você replicar essa boca, esse trabalho. Tem um técnico japonês muito conhecido, chamado Naoki Hayashi.
E ele fala muito disso, de réplica, de replicar. E na verdade é isso, nem clonar, é replicar, você replicar a morfologia natural dos dentes naturais, referência, de acordo com a idade, com se é asiático, se é europeu, as características, você vai ver o paciente, você tem que estar munido de informações. Era assim, e é assim que eu busco as minhas informações para minhas reabilitações. Tá? Morfologia dental. Outra coisa que eu tenho muito, eu tenho um banco enorme de dentes naturais, onde eu tenho como estudo, tanto de fotografia, tanto de corte, quanto de solução de esmalte. Isso é algo que eu venho colecionando ao longo de muitos anos. Eu devo ter mais ou menos uns 8.000 dentes para eu poder estudar e desenvolver isso. Então, gente, voltando, tá? Como treinar cera? Como treinar passo a passo? Livro lá de morfologia, e aí você vai pegar lá seu gotejador, sua cera e passo a passo no modelo que você escolhe lá, um modelo de gesso que tem algo de dentes naturais. Prepara M-arco 21, 22, 23, 24, 25 e replica isso no seu enceramento. Se puder usar ocluindo, melhor ainda, buscando os pontos de contatos ideais. Literatura nós temos, acabei de mencionar todas as literaturas aqui que nós temos disponível em português. Professor Paulo Cano, professor Hilton Riquieri, professor Glauco, livro da Tininha. Está em português, gente. Repito, barato. Então, voltando, nós temos que encerar embasado em ciência, em literatura. Então, o exemplo, desgasta, 21, 22, repetindo, 23, 24, 25, 26 e começa a encerar. De preferência, repito, ocluindo. Esse é um exercício fundamental. Isso vai fazer com que você se torne algo técnico, algo diferenciado. É esse o caminho. Esse é o grande, não é segredo, é ciência. Falando de tecnologia press, como é que você transforma esse enceramento em tecnologia press? Eu estou na tecnologia press desde 98, já tem alguns anos, tá? É uma boa trajetória. Então, eu vou falar de como a gente vai preparar nossas estruturas para tecnologia press. Tá? Quais os erros das estruturas que eu percebo? Os erros comuns, né? A gente tem que preparar e trazer essas informações para vocês. Quais os erros comuns na tecnologia press? Eu trabalho com tecnologia, repito, desde 98. Passei por todas as fases da tecnologia press invoclável a dente, Empress 1, Empress 2 e a geração do Emax, família Emax, Emax Press, Emax Cat, toda a família Emax. Desde 95, já vão para 20 anos o ano que vem. Então é bastante tempo. Quais os erros comuns? Como preparar essas infraestruturas. Eu chamo de infraestruturas, não copings. Esses materiais foram desenvolvidos, né? Tecnologia press, esses materiais foram desenvolvidos para você fazer estrutura, não copings. Por quê? São cerâmica, por exemplo, de recobrimento de nanotecnologia. São cerâmicas mais sensíveis, mais delicadas, mais moles. Então, nós precisamos de estruturas para ter no máximo 20% de recobrimento, no máximo, não mais que isso, porque não precisa. Por que não precisa? Porque as infraestruturas, nós temos tipo dentina translúcida, alta translucidez para sua maquiagem. Então, por que você vai ter, um exemplo, você tem uma estrutura de Emax Press MO, que é uma dentina, for fazer um copzinho e estratificar uma quantidade de dentina maior ainda. Não faz sentido. A empresa desenvolveu para quê? Recobrimento pequeno.
Esses materiais são para isso, repito. E quais os erros mais comuns, né? Fazer uns copingzinho pequenininho, grandes estratificações, vai se tornar essa estrutura de recobrimento desnecessária e frágil. Muitas vezes estratificam muitas dentinas que são mais translúcidas, nós vamos falar mais à frente, nós temos 3 dias para falar sobre isso. Vamos focar nas estruturas hoje, né, no desenvolvimento, da preparação dessas estruturas para receber recobrimento. Então, leva a cinzentamento, porque estratificam demais dentinas. Tá? Então, é um equívoco, então é desnecessário. Então, o que fazemos? O que devemos fazer? Preparar estrutura baseado em que eu uso muito o entendimento que eu conheço de morfologia dentinária. Essa morfologia dentinária, ela já é o seu tamanho ideal de dentina. No livro da Tininha Síntese, lá tem um capítulo de todos os dentes feita de solução e vocês conseguem mensurar como é essa dentina, como é essa morfologia dentinária. Então eu construo as minhas estruturas, quando eu falo de estratificação total do IMAXpress, eu construo as minhas estruturas baseado na estrutura de dentinária. Por exemplo, central, incisivo central, pego morfologia dentinária, construo a minha estrutura para estratificação baseado em morfologia dentinária. Se é um premolar, vou lá e busco a morfologia dentinária no premolar, com todas as suas características, para fazer essa estrutura. Ok? Qual é o próximo passo para construir essas estruturas? Tá? De uma forma que acessibiliza, que é um enceramento. Enceramento propriamente dito para técnica press, para tecnologia press. Técnica super barato. Troquel, vê a necessidade de se faz um espaçador, encera, cera, tá? Quem domina cera, só cera, isso, gente, eu estou falando para as pessoas que não têm acesso à tecnologia. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Usa cera, só cera, encerar, mas você encera a sua morfologia dentinária. Quem não domina só cera, pode usar técnica mista, resina. Que resina usar, Reinaldo? Eu digo resina de boa qualidade. Exemplo, Pátria da GC. Tá? Essa é uma resina indicada. E faz um complemento com cera, revestimento, o restante com cera. Quem tem acesso a software de desenho, pode desenhar. E quem tem acesso à impressora, imprimir. Esse é um detalhe que nós vamos entrar um pouquinho mais à frente. Mas vou falar aqui, voltando a falar dos profissionais que precisam e têm necessidade a custo baixo, acessibilizar, democratizar uma técnica, que é a tecnologia press. Então, pode usar associado, repito, só cera ou cera e resina. Feito isso, você encerou, pesou a sua estruturinha, colocou o conector, um diâmetro correto. Por exemplo, o ideal é diâmetro 2,5 milímetros de sprue, né? Para quem já conhece a técnica. 2,5, 2 e até 3 para coroas maiores. O que é interessante você ter cera? Por que é interessante ter cera? Ela escoa fácil, ela não expande tanto como as resinas. Se você faz uma infra de resina e completa com cera, fica mais fácil. Tá? Para a técnica de desenho e impressão, os calcináveis à base associado à resina, a maioria dos calcináveis só tem 10% de resina. Esses materiais expandem muito. Para a eliminação desses materiais no forno de anéis é algo que tem que ter um aquecimento mais lento, uma temperatura final de queima no forno de anéis
um pouco mais alta, em torno de 950 graus, para eliminar esses calcináveis, porque eles são difíceis de eliminar. Então, nós temos que ter um carinho muito grande com as resinas impressas para a tecnologia press. Então, eu volto muito para aqueles profissionais que não têm acesso, não acessibilizou ele com tecnologia, ele precisa de ter um custo mais baixo. Dá para fazer tecnologia press com custo baixo? Sim, lógico. É um material democrático, acessibiliza, repito sempre isso. Então, o que nós devemos fazer para minimizar erros? Tanto só cera, enceramento, resina associada à cera e calcinável. Também outra possibilidade quem tem tecnologia CAD, desenhar, fresar cera também é outra opção, é algo bem interessante, só que é um custo mais elevado, tá? Então, feito o seu enceramento, qual é o próximo passo para a inclusão e ter êxito nos passos seguintes? Seguir protocolos de inclusão e de eliminação de cera. Então você tem, vamos lá, base, você tem o seu enceramento, posicionado o sprue, você vai pesar isso, ver você vai para uma pastilha ou duas pastilhas, faz a inclusão escolhendo o revestimento de boa qualidade indicado para a tecnologia press. Escolheu o revestimento, lê o manual do fabricante, isso é importante, seguir protocolos, tá? Você lê o manual do fabricante para que você, se você for usar uma técnica de forno pré-aquecido ou a frio, tá? Se for pré-aquecido, lê lá qual, para um pacote de 100 gramas, um exemplo de revestimento, você tem a proporção concentrado líquido e água destilada. Então você seguiu isso aí você vai mesclar esse revestimento em espatulador a vácuo, ideal que você espatule a vácuo por 2 minutos. Me perguntam assim, Reinaldo, eu não tenho condições financeiras de comprar um espatulador de boa qualidade, posso fazer na mão? É difícil, por quê? Ele precisa do vácuo para eliminar as bolhas e homogeneizar esse revestimento. Manualmente é difícil. Mas espatulador bom é caro, mas tem empresas no Brasil nacionais que têm bons espatuladores já com custo acessível. O meu primeiro espatulador era um espatulador analógico, que eu digo, da Polidental. Isso, eu trabalhei muito tempo com isso, tá? Muito tempo com esse analógico. Aí, estamos aqui, ó, a impressão do silicado de lixo está vindo aí. Cara, esse é um assunto para um outro momento. Nós temos que trabalhar com o que a gente tem de realidade hoje. O que é realidade hoje? É press. Se vem impressão o ano que vem, 2 anos, temos que aguardar. Mas o que a gente tem que falar sobre o que a gente tem hoje na mão, o que é acessível hoje. Eu vivo com realidade. A realidade hoje o que é? Para a maioria é prensáveis, tá? Então, voltando, espatulou 2 minutos, repito, meu analógico, meu polidental, fiquei muitos anos com ele, fiquei acho que quase 15 anos, depois que eu tive condições de comprar um espatulador mais moderno, com mais conforto, mas tem espatuladores aí a custo acessível. Então a gente tem que pensar o que é prioridade para nós, o que faz com que a gente monetize, que ganhe o seu dinheiro de dia a dia. Investir na nossa profissão, no nosso laboratório, foi o que eu sempre fiz. Não é fácil, às vezes no início de profissão, lá eu andava de bicicleta, o início de todo mundo. Então o que a gente tem que entender é que a gente tem que priorizar os investimentos da nossa profissão, da onde vem o nosso ganho, né? Então é isso, bons equipamentos. Fornos de eliminação de cera,
Fornos caros, não vou citar a marca, tem no mercado, tem fornos bons, mas tem fornos acessíveis de R$2.000, R$2.500 para eliminação de cera. Com o tempo você vai trocando esse equipamento, vai subindo o nível de tecnologia do seu dia a dia, do seu laboratório. Normal isso, tá? Ninguém começa com alta tecnologia no laboratório. Então a gente sempre menciona isso, acessibilizar a todos, tá? Então, espatulou a vácuo, 2 minutos o ideal. Ah, Reinaldo, eu moro numa cidade que temperaturas são mais altas, eu não consigo espatular 2 minutos. O que eu digo para você espatular 2 minutos? Coloca esse revestimento na geladeira, a parte de baixo da geladeira vai estar frio, revestimento, água destilada na geladeira, o concentrado na geladeira e, de preferência, o ambiente onde você vai trabalhar, espatular esse revestimento, ele esteja climatizado. Então ele vai te dar um tempo de trabalho. Reinaldo, eu não consigo, eu não tenho esses ambientes climatizados, mas uma geladeira eu posso. Então você vai mesclar 2 minutos que vai dar tempo. Não consigo fazer inclusão de 3 cilindros de uma vez. Faz um por vez, você vai ter qualidade. Então isso, você vai ter que padronizar esse seu protocolo de inclusão para eliminação de cera. Seguindo esse passo, você vai ter erro. Não vai ter erro, seguramente. Sobre as resinas calcináveis, gente, que a boa parte hoje já consegue trabalhar impressoras em um custo acessível, um softwarezinho acessível ali que ele vai desenhar e vai imprimir. Trabalhos maiores, né, volumosos, coroas de molares grandes, esses são um complicador. Por quê? É um calcinável, ele expande muito. É a mesma coisa que você fazer um dente inteiro, um molar inteiro com pata resina ou outra resina. Vai se comportar da mesma maneira. O que acontece com ela depois que você inclui? Repito, não faça técnica pré-aquecida, deixa esfriar o cilindro, depois você liga o forno, ele vai aquecendo devagarzinho. O que vai acontecer com essa resina? Ela vai começar a queimar, ela vai começar a pegar fogo e ela vai expandir. E aí onde que ocorre as trincas dos cilindros de revestimento, principalmente cilindros pequenos. Então, repito, trabalhos maiores, você vai ter que ter uma atenção muito grande para que não aconteça isso, tá? Estou falando de calcinável. Sugestão minha é que vocês façam um aquecimento lento. Às vezes o ideal é você fazer uma redução em alguns pontos e encerar também para que essa cera na presa do revestimento, essa cera derreta, gera um espaço maior para essa resina começar a pegar fogo, ela vai aumentar e vai ter espaço para que não ocorra essas trincas. Então é um ponto crítico a questão de materiais de impressão calcináveis. Existe algumas resinas no mercado que tem alguma carga de cera, mas essa carga não chega a 10%, no máximo isso aí, não passa disso, mesmo assim ainda é pouco. O ideal seria só cera, mas aí são outras impressoras que nem no Brasil tem um custo elevado, esse tipo de impressora, ok? Então, feito as inclusões da maneira que você entender, dominar, espatulou 2 minutos, se for pré-aquecido, espatulou, coloca um timer lá, liga o forno, o ideal é que espere pelo menos 30 minutos e aí esse forno começa a subir gradativamente, vai estar aí entre 500 e 600 graus, é o ideal. Aí você pode conduzir o anel no interior do forno de eliminação de cera e ele subir gradativamente, pelo menos até 950 graus, eliminar por total, que seja cera ou resina, ou misto, resina e cera. O ideal para você prensar essa pastilha de silicato
eu sempre falo de MaxPress, quando eu falo de silicato, é o que eu uso, é o que eu gosto, o que eu entendo e o que eu conheço. O ideal é fazer, após o final da eliminação da cera, provavelmente meia hora, 1h, 1h30, que é o ideal para eliminar totalmente os resíduos do revestimento. Esse cilindro tem que estar quente, bem rúbio, limpinho, sem nenhum carbonização, sinal de acinzentamento, que ele está carbonizado. E aí você colocar pastilhas, não deve aquecer essas pastilhas, o fabricante não recomenda isso. Coloca a pastilha, seleciona o programa ideal no forno de prensagem e ele vai amolecer essa pastilha por aproximadamente 25 minutos e depois a injetora vai conduzir essa pastilha no interior desse cilindro que eliminou a cera. É extremamente importante, salutar, lembrar que esse forno esteja devidamente calibrado, porque senão ele não vai amolecer essa pastilha em condições ideais para ser prensada, e aí pode haver falhas, falhar bordo. Isso é uma queixa recorrente, sempre me indagam, sempre no direct, aluno me chamando, por que falhou. Então eu falo muito da calibragem, o cuidado que esse equipamento deve ter. E logicamente, gente, eu estou falando de equipamentos, de fornos, do que eu conheço, do que eu trabalho a vida inteira. São praticamente 25 anos trabalhando com esses fornos da linha Evoclar. Existem outros fornos no mercado? Sim. O que eu vejo são fornos, às vezes, de indústria nacional, que não tem uma aferição, não tem um calibrador correto. Um dia desse teve aluno que me questionou isso. Isso é um complicador, porque ele tem que às vezes subir essa temperatura mais alta para poder amolecer essas pastilhas, ok? Então é extremamente salutar o carinho com a saúde vital desse forno, que ele vai te dar uma qualidade de prensagem finais. Erros, né, nessas calibragens. Quais os erros mais comuns que sempre perguntam? Um deles foi esse, eu falo de calibrar. Existem calibradores, cada marca tem a sua, isso é óbvio. Eu vou falar do que eu uso, do que eu conheço. Quais os erros mais comuns se você não calibrar? Com o passar o que vai acontecer? Essa pastilha não amolece, a injetora começa a pressionar com uma força maior, você vai ter ruptura de cilindro, você vai ter uma vida útil muito menor na injetora, até mesmo mufla. Então são uma série de erros que você vai ter no teu forno de prensagem, que a questão do calibrador, né, que é um calibrador próprio, vem um kitzinho com 5, tem muita gente que questiona o valor. Então você for economizar nessa questão calibrador, a conta vai vir muito mais alta depois, com esses danos que vão ter no teu equipamento, tá? Para um custo tão baixo no calibrador. Então, assim, eu digo sempre um carinho muito grande com o seu equipamento. É a mesma coisa que você ter um carro, cito isso sempre, é você ter um carro e não dar as manutenções devidas, né? Que é trocar óleo, filtro de óleo, filtro de ar, e você for só usando. Então, esse equipamento, esse forno, seguramente ele vai ter uma vida útil mais curta, e você vai gastar um pouco mais se você não der a manutenção e os cuidados preventivos nele, né? E a questão, principalmente, eu cito a calibragem. Aí na calibragem, se ele não tiver calibrado devidamente, só no fato de você não injetou, né, a pastilha não amoleceu,
Só o fato de você já perdeu uma pastilha, você já perdeu todo o processo, você vai ter que fazer tudo de novo e vai atrasar seus trabalhos. Então, carinho muito grande. E os outros fornos de outras marcas seguem o mesmo critério, tá? É um carinho bastante grande nesse. Me dá um tempinho, eu preciso tomar uma água. Então, assim, ó, pós-prensagem, ocorreu tudo certinho, tá? O segundo passo é esperar esfriar esse cilindro, abrir adequadamente, fazer a limpeza, a remoção inicial, né, do excesso de revestimento. E algo importante que eu sempre falo, o fabricante recomenda, eu sigo muito as orientações do fabricante para não ter insucesso. Então isso é uma coisa que eu aprendi desde sempre. Você lê manual e a partir daí você poder evoluir e melhorar até o que está escrito no manual do fabricante. É você fazer a eliminação do revestimento, do excesso. Vai ter às vezes uma camadinha de dispersão, vai ter um revestimento ali. O ideal é você colocar essa estrutura que você prensou, não importa se é faceta, onlay ou coroa, você colocar no ácido chamado Invex. É um ácido clorídrico, acho que é 0,5%, se eu não me engano. Você coloca ali num recipiente de plástico tampado, porque é um ácido, né? Se você colocar em recipiente com tampa metálica, ele vai começar a oxidar ali. Levar isso para o ultrassom por 10 minutos, ele vai fazer o quê? Você vai tirar dali. Qual é a função desse ácido? Ele evidenciar o revestimento, não é que ele vai remover, você vai visualizar. Você tira do ácido, lava em água corrente, seca e você vai ver essa estrutura, os revestimentos mais evidente, esbranquiçado. Funciona mais ou menos como o ácido que na hora de fazer cimentação, sensibilizar a parte interna, né, o ácido sensível, ele vai ficar esbranquiçado para quê? Para poder fazer a cimentação adesiva. Então nada mais a função desse ácido é evidenciar essa superfície. Aí você vai fazer a remoção final desses resíduos que ainda tem na sua estrutura. Então é extremamente importante isso, os cuidados prévios para depois, ou que seja maquiagem ou estratificação, tá? Então esses são os passos que nós devemos seguir e não errar em algum ponto e conseguir conduzir os nossos processos press. Feita essa limpeza, como é que a gente faz? Vamos lá, voltando um pouquinho, como é que a gente faz a limpeza do excesso do revestimento? Com a tubar, eu uso óxido de alumínio, 90 micras, sempre esse tipo de óxido, um pouquinho mais grosso. Depois dessa remoção, vai para o Invex, faz a remoção final com 2 bar, né, que tem menos revestimento, você pode danificar a borda. Então esse cuidado, esse carinho com a remoção final do seu revestimento. Feito isso, você vai cortar os sprues, você vai remover o excesso do sprue ali com as pedras diamantadas, a base de diamante, que não aquece, você não vai gerar trinca. Estrutura que você vai estratificar, só basta passar uma pedrinha de leve. Se você tiver que afinar um bordo, borracha à base de diamante para esse material. Não tem indicação nenhuma, tipo de broca diamantada normal, não tem indicação porque ela também não tem nenhuma efetividade. Não tem indicação broca à base de diamante sinterizado, também não tem nenhuma função. Carbete, tungstênio, nem pensar. Então só materiais à base de diamante. Nome comercial, a J tem, a Eve tem, enfim, tem boas marcas, Bredente tem, boas marcas, são umas pedras verde à base de diamantes, de vários formatos. Aí você vai se identificar com o melhor formato que você achar coerente. E os bordos, borrachas.
Isso para a estratificação. Quando a gente fala de maquiagem, aí eu gosto de polir essas estruturas. Ela tem que ser polida para poder receber maquiagem. Mas antes, lá na fase inicial do enceramento, tudo que você for fazer, que você faça cera, que você faça a impressão, essas superfícies têm que estar muito bem polidas. Para quê? Nessa fase final de acabamento, você não ter grandes trabalhos. Eu vejo uma grande parte de alguns profissionais, ele dando um shape muito grande final, muita broca, muita borracha. Então a morfologia ela já tem que vir pronta ali na fase final, pós-prensagem, fase de acabamento, é só uma borrachinha, detalhezinhos pequenos. Se você quiser fazer novamente o mapeamento dos constituintes externos, com lápis azul, com lápis vermelho ali, mapeando todo o seu dente novamente, ótimo, maravilha. Eu sempre uso esse critério quando ministro curso para técnicos presenciais na tecnologia Press, tá? E são os cuidados. E um cuidado muito grande vamos falar de certificação de coroas, por exemplo, após esses acabamentos, se você quiser dar um jato novamente com óxido de alumínio, sempre novo, se quiser dar um jato novamente a 2 bar, aí nós precisamos, qual é o próximo passo para esse êxito? Nós fazer nossa conexão, um wash, né? Para que essa estrutura de silicato venha receber a segunda camada, que seja junção amelodentinária, já visto que a gente falou que está fazendo estrutura de dentina, e aí nosso esmalte final, alguma caracterização de maquiagem intrínseca e nossa estratificação final. Então nós precisamos de conexão, nós precisamos de criar uma superfície cerâmica nessa estrutura. Como é que eu faço isso? Eu sempre, por ela estar, essa estrutura está jateada, então eu posso passar líquido de glaze, que esse líquido não vai ter uma tixotropia muito grande, ele não vai escoar, essa estrutura vai absorver esse líquido. Eu vou pulverizar um material, uma dentina, por exemplo, uma dip dentina, uma power dentina, para quê? Para depois coccionar e nós podemos ter uma estrutura cerâmica, tá? Já nas minhas estruturas conectada. Eu sempre falo a seguinte analogia, tá? A grosso modo, por que tem que ter uma estrutura? Você pode até estratificar, se você entender que sem esse wash, estratificar a cerâmica de recobrimento, no caso aqui o Emax-Ceram. Ela pode até conectar, mas não vai ser uma conexão boa, principalmente em término. Com o tempo, essa estratificação em boca, ela pode se soltar, tá? Isso é muito comum em óxido de zircônio. Então, eu preciso de essa conexão. E eu sempre cito o seguinte, por exemplo, na construção civil, você vai fazer uma parede, tá? De tijolo, tá. Tijolo, tá lá a parede feita. Ela vai precisar de ser feito o emmassamento, rebocar esse tijolo. A primeira coisa que se faz, o pedreiro faz, é um chapisco de areia e cimento puro, muito forte. Para quê? Para receber o acabamento, o revestimento grosso ali. E aí ela vai conectar. Se o pedreiro não faz isso, você pode bater nessa parede, ela vai ficar em certos pontos oco. Ela conectou mal. E assim a mesma coisa com a cerâmica sobre uma estrutura de silicato de lítio ou óxido de zircônio. Tem que ter conexão, tá? E aí a gente pode conduzir nossa estratificação. Esses são os erros que nós não devemos cometer, tá? Meu anjo da guarda aqui.
amanhã, meu anjo da guarda, repito aqui, estava falando, já deu nosso tempo, eu falei 1 hora e nem percebi, pouco mais de 1 hora. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente desenvolver como ceramista na prática, né? Hoje a gente falou de como conduzir um protocolo, a fase laboratorial. Eu falei aqui praticamente 1 hora e parece que eu não falei nada. São tantas informações que o tempo é curto, mas hoje por hoje 1 hora tá ótimo, e amanhã a gente bate um bom papo, como se desenvolver como um bom ceramista, ter êxito, e principalmente as informações estão aqui, estão aqui dentro do nosso país. Quando eu falei para vocês lá no início da nossa live que em 98 foi a primeira vez que eu fui à Alemanha buscar conhecimento, o primeiro país, né? Tudo era muito difícil, não tinha telefone, não tinha cartão de crédito, passagem aérea era caro, só comprava à vista, não eram as facilidades que nós temos hoje. Mas a gente foi muito em busca de conhecimento no velho continente. E hoje eu digo que essas informações estão aqui dentro do nosso país, e muitas vezes à distância. E pós-pandemia, o que aconteceu? Aqui internamente, os nossos voos estão muito caros, tudo está muito caro aqui dentro do nosso país para viajar. E eu vejo, e muitos técnicos de longe querem vir fazer meu curso, querem estar aqui perto, quer vir fazer curso presencial, mas isso está se tornando bastante difícil. O que eu imagino e o que a gente tem feito? Essa acessibilidade através do quê? De uma live, da internet aqui. Então tem muitas informações boas aqui. A gente basta usufruir disso e é a maneira da gente acessibilizar para vocês, principalmente quem está no início de carreira aí, é uma maneira da gente poder compartilhar através aqui das redes sociais, dessa forma. Eu acho extremamente salutar, acessibilizar, é o que eu sempre falo sempre. Beleza, pessoal? Adriano, um abraço aí, prestigiando aqui de novo. Meus queridos, obrigado. Obrigado a vocês. Amanhã às 19 horas temos mais uma live bate-papo aí das 3 lives que eu me propus fazer para vocês, gratuitas, tá bom? Amanhã a gente se fala. Beijo grande, fiquem com Deus, abraço.